Também temos outros convidados para um debate muito importante. Falamos ainda há pouco que acontece hoje as primeiras reuniões de trabalho, então, da CPI do MST. Pois é, a CPI que investiga as ocupações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no país, apresenta hoje o seu plano de trabalho da comissão. Para falar sobre os trabalhos e o que esperar dessa comissão, a gente conversa agora com o deputado federal e relator da CPI do MST, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, e também com o deputado federal Ivan Valente, do PSOL, também de São Paulo. Muito obrigada aos dois deputados por estarem aqui. Vou começar com o deputado Ricardo Salles, porque eu queria, claro, deputado, um spoilerzinho. O que vai começar agora a ser discutido? Como é que vai ser esse início, deputado? Bom, boa tarde a todos. Nós vamos apresentar o plano de trabalho que inclui as diligências, inclui a requisição de documentos, inclui convites às partes, enfim, é o estabelecimento da linha mestra do trabalho da CPI. Evidentemente que a cada nova reunião são apresentados os requerimentos, tanto dos subscritores, dos membros da CPI sob a ótica da oposição e também dos deputados governistas. Mas o objeto, que é a invasão de propriedade, destruição de patrimônio público e privado, crimes correlatos, que esse é o objeto de investigação, ele tem que permear justamente todo esse trabalho. E, além disso, em conversas já hoje cedo com deputados da base do governo, também algumas diligências, algumas medidas para propor soluções, para sair desse momento de invasões, enfim, algo que o Brasil inteiro não concorda. Então, acho que a CPI apresenta esse cenário. Muito bem, deputado Ivan Valente, o que lhe parece, então, esse plano apresentado agora aqui para a gente, ao vivo, do deputado Ricardo Salles? Não estamos com o áudio do deputado Ivan Valente. Eu não sei, deputado, se o seu microfone está desligado aí na fonte ou se houve algum problema na transmissão aqui para o Rio de Janeiro. Se foi, bom, eles vão resolver lá, então vou continuar com o deputado Ricardo Salles, porque em entrevista, deputado, anterior aqui à CNN, o senhor descartou convocar lideranças nacionais do MST, como o João Pedro Stedley e o João Paulo Rodrigues, para depor em um primeiro depoimento. Por qual motivo não convidar esses líderes do movimento, deputado? Olha, Luciana, nós até podemos convidar, mas não nesse momento. Acho que o início dessa CPI, ela inclui as diligências que serão feitas nos estados onde estão acontecendo as invasões, também receber no âmbito da CPI as pessoas que sofreram invasões, as pessoas que até eventualmente participaram desses movimentos ao longo dos anos e que têm relatos importantes para trazer. Depois, lá na frente, depois que houver estabelecido uma série de pressupostos e informações, sim, nós podemos convidar esses líderes nacionais. Mas, nesse momento, não faz muito sentido trazê-los desde cara aqui na CPI. Engraçado, deputado, ou pelo menos curioso, porque parece não fazer muito sentido, mas na nossa cabeça aqui, de réis mortais que estamos distantes da política, me parece que faz sentido que a gente ouça, é claro, as lideranças nacionais. Não existe algum tipo de temor sobre o que eles vão falar, não, né? A questão de temor é que nós não queremos transformar a CPI num palanque, como foi feito na CPI da Covid. A CPI da Covid foi desenhada para fazer um palanque, naquele caso, desgastar o governo do presidente Bolsonaro. Aqui, nós queremos aprofundar sobre os fatos. Nós não queremos que eles venham aqui dizer o que eles pensam do movimento, não é isso. Nós queremos ouvir onde estão acontecendo essas invasões, quem está organizando, quem está financiando, qual é a lógica por trás disso e, uma vez de posse desses argumentos, aí sim, trazer essas lideranças para questioná-los, o que eles terão a dizer sobre as informações coletadas. Se nós não fizermos desta forma, eles vão vir para cá sem nenhum tipo de parâmetro e vão dizer o que querem e não é necessariamente esse o objeto da CPI. Deputado Ricardo Salles, nós já temos o áudio do deputado Ivan Valente. Eu vou fazer aqui uma sequenciazinha de perguntas de modo a equiparar um pouquinho o tempo que o senhor falou, cerca de 3 minutos. Então, começo com o deputado Ivan Valente, primeiro dessas primeiras colocações do deputado Ricardo Salles, inclusive com a última frase dele aqui: nós não queremos transformar a CPI em um palanque. O que lhe parece? Bom, é exatamente isso que os ruralistas e os golpistas de 8 de janeiro querem, transformar num palanque contra o governo.
porque isso foi feito como cortina de fumaça. Eles desistiram praticamente da CPI de 8 de janeiro, deram um tiro no pé, entende? Sabem que agora nós vamos chegar aos generais que tramaram o golpe, não só os que participaram do quebra-quebra, da tentativa de golpe. Vamos chamar Braga Neto, General Heleno, Bolsonaro para depor e tal. Então, eles estão fugindo disso e criaram uma cena para criminalizar movimentos sociais. No caso, o movimento dos trabalhadores sem terra. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: comparar ocupações do MST com o golpe do dia 8, isso sim é um ato criminoso. Não tem nada a ver. Tem 40 anos esse movimento pela reforma agrária no Brasil, com assentamentos, com ocupações e etc. Golpes de Estado nós não temos todo dia. E nós tivemos uma tentativa de golpe que foi feito por bolsonaristas, bandidos, entende? Golpistas e pessoas que precisam ser punidas. Essas pessoas não são malucos, como disse o Salles numa entrevista, nem são marginais, como disse o Bolsonaro. Mas quem está atrás são os principais. E aí a verdade vai vir à tona. Investigar o MST, ele é o seguinte, ele sabe que já teve 5 CPIs contra o MST lá, entende? Uma tocada pelo Onyx Lorenzoni, corrupto, inclusive, ministro do Bolsonaro, etc. E sabe o que aconteceu? Nada, porque não há o que investigar de trabalhadores que querem um pedaço de terra para plantar, para fazer reforma agrária no Brasil. A composição dessa CPI já é extremamente suspeita, né? Então, nós entendemos que essa CPI é o palanque que eles querem para que bancada da bala, agrotrogloditas possam ter um palanque para ficar atacando o governo. Por isso que eles não chamam o Stedley, o João Paulo Rodrigues, sabe por quê? Porque aí nós vamos entrar num debate real sobre a reforma agrária, entende? Nós vamos entrar num debate real sobre a produção agrícola no nosso país, entende? E vamos mostrar que ocupação é diferente de invasão, entende? E que esse movimento sofreu muitas baixas, milhares de mortes do MST, Eldorado dos Carajás, Corumbiara, pela luta pela terra. Esse sim, enquanto continuam morrendo trabalhadores do campo. Nosso telespectador aqui do Grande Debate, deputado, já conhecem bem aqui que a gente utiliza os dois termos invasão, que é muito utilizado pela direita e extrema-direita, e ocupação, muito utilizado pelos setores progressistas. Deputado Ricardo Salles, o que o senhor acha dessa fala aí do deputado Ivan Valente, que mostra que a CPI, ela nasce contaminada com o objetivo mesmo de mirar o governo federal ou, ao contrário do que o senhor disse, transformar essa discussão em palanque? Veja, o objetivo não é o governo. Eu vou repetir o que eu já disse aqui na CNN. O objetivo é apurar as invasões de propriedade no Brasil. O Brasil tem uma garantia constitucional ao direito de propriedade. Portanto, invadir propriedade é esbulho possessório. Depredar essa propriedade, depredar inclusive imóveis públicos, né? As pessoas que estão envolvidas aí nesses movimentos de invasão invadiram recentemente uma área da Embrapa, invadiram a sede do INCRA, invadiram uma série de lugares que não tem nada a ver com acesso à terra. Então, invasão é crime, destruição de patrimônio público e privado é crime, extorquir dinheiro, como ficou provado lá do seu José Rainha, no Pontal do Paranapanema, e não é por outra razão que ele está preso, é crime. Então, os crimes que vêm sendo praticados é que são objeto dessa CPI. A CPI tem este objeto dos crimes. Evidentemente, nós podemos discutir modelos de reforma agrária, até eventualmente uma maneira de fazer uma reforma agrária adaptada à questão do momento. As coisas mudaram muito nesses 40 anos que o Ivan Valente citou. As coisas mudaram demais, inclusive esta lógica de propriedades improdutivas no Brasil. Praticamente não há propriedades improdutivas.
Hoje a terra vale muito e se produz muito. Portanto, até aquela pessoa que não está produzindo, ela arrenda a sua propriedade para que se faça lavoura ou pecuária. Portanto, esse pressuposto de invadir propriedades improdutivas, ele praticamente não existe mais. E isso ficou comprovado nessas invasões de 1º de janeiro em diante, que todas essas propriedades demonstradas, todas, são todas produtivas. Ainda que não fossem, eles não poderiam invadir e chamar para si o direito de eventualmente implementar o que elas entendem correto nessa questão de reforma agrária. Mas sequer improdutivas elas são. Então, todos esses aspectos serão discutidos dentro da CPI para demonstrar justamente que há um desvirtuamento, muito embora o discurso social de acesso à terra, de acesso à propriedade, de uma série de pautas e bandeiras que podem ser defendidas retoricamente. Aqui nós não estamos impedindo ninguém de defender retoricamente, verbalmente as suas posições, mas é muito diferente de invadir propriedade, depredar propriedade, extorquir proprietário, né? Essas são as questões objeto da CPI. Muito bem, deputado Ivan Valente, eu queria lhe ouvir agora sobre esse contraponto. O deputado Ricardo Salles disse que o objetivo definitivamente não é mirar o governo federal. Isso não é verdade, entende? O que eles querem é mirar o governo federal. E eu quero levantar aqui, me desculpem, mas eu preciso falar a verdade aqui. A composição, inclusive desta CPI, com uma maioria de pessoas que são da bancada da bala. Entende? Não tem nada a ver com reforma agrária, com questão do campo, etc. E agrotrogloditas, não aqueles que produzem de fato, que têm um agronegócio sério e etc. É uma verdade. Inclusive, Salles, você mesmo, eu acho que deveria se considerar impedido de capitanear uma CPI como essa. Está aqui, ó. Propaganda do Salles em 2018. O MST tem que ser tratado a bala. Está aqui, ó, caixa de balas, 30.6, nome do fuzil, etc. Os outros componentes da CPI, você tem desde delegado que confessa torturar presos em delegacia, entende? Gente que está ligado a grileiros, que o Globo levantou a capivara deles todos, entende? São bolsonaristas raiz, entende? Estão lá para fazer guerra política ideológica. A primeira reunião da CPI, que eu pude ver pelas câmeras, foi um horror, entende? De gente que quer matar, entende? Que quer fazer milícia no campo, entende? Trabalhador do MST é gente que tem hoje enxada, foice, quer um pedaço de terra para plantar, mas tem modernidade também. Tem agroecologia, pensa em segurança alimentar, produz alimentos para a agricultura familiar, que é essa que leva a comida para a mesa do trabalhador brasileiro, entende? Isso é que interessa. É disso que nós devíamos estar discutindo, mas para isso não precisamos de uma CPI do MST, porque o MST é conhecido. Inclusive, digo ao Salles o seguinte, Abril Vermelho tem há 27 anos, a ocupação de propriedade tem há 27 anos. Por que agora, depois do bolsonarismo, é que você não pode dialogar com a Justiça, com o INCRA, negociar? E vou falar mais. Você deveria ser impedido também, porque você foi financiado pela Suzano, do grupo Pfeffer, um dos mais ricos do Brasil. E você vai querer investigar a invasão lá da Suzano, a ocupação da Suzano, que era uma negociação de 2016. Então, na verdade, o que nós vamos ter lá é um palanque mesmo. Voltamos ao ponto inicial, mas tudo isso vai se esvaziar. Porque quando começar a CPI do dia 8, ou eles fogem da CPI, ou então essa vai ocupar o espaço nacional de verdade. Não existe o que criminalizar no movimento dos trabalhadores sem terra. O Brasil nunca fez uma reforma agrária gigante de verdade, nunca fez, entende? Pelo contrário, nós tivemos mortes no campo, grilagem de terras. E vou dizer mais, se tiver CPI, tinha que ter do garimpo ilegal.
do trabalho escravo. Isso sim, que precisa abrir CPI para isso, para pegar a Garibaldi, para pegar a Aurora, a vinícola, entende? Vamos fazer CPI para isso. Da pistolagem no campo, do desmatamento, tem tanto tema para fazer CPI, mas eles querem criminalizar o pouco movimento social que vai querer 700 hectares de terra aqui. A Suzano tem 1.200.000 hectares de terra. Aí não se fala. Ou seja, a concentração fundiária, me desculpe, dizer que não tem terra improdutiva no Brasil, Salles. Claro que tem terra improdutiva, sim, e tem muita, inclusive para ser recuperada e etc. Nós poderíamos, sim, distribuir terra, financiar, modernizar, entende? Isso tudo pode ser feito, mas isso não será assunto desta CPI. Muito bem, eu tinha uma pergunta, mas eu entendo que agora o deputado Ricardo Salles precisa falar, até porque sofreu aqui, claro, algumas acusações, inclusive de quando o deputado Ricardo Salles foi ministro e teve aí envolvido em algumas polêmicas. Então, quero lhe ouvir, obviamente, deputado. Veja, meu colega Ivan Valente está no papel dele, como deputado do PSOL, enfim, até porque a colega dele, na semana passada, foi desmascarada em plena CPI, quando ela levantou essa discussão de conflito de interesse, e uma jornalista perguntou, mas a senhora não emprega a esposa do José Rainha no seu gabinete? José Rainha, esse que está preso por extorsão, né, lá em São Paulo. Aliás, essa mesma assessora, esposa do Zé Rainha, também foi presa por formação de quadrilha. Então, se há um grupo que tem total ausência de imparcialidade e compromisso com um lado, é a turma que está lá ao lado dos extorquidores, lá da turma do José Rainha. Eu não acho que é esse o ponto principal. A questão principal são realmente as irregularidades, os crimes, aquelas coisas que são cometidas no campo e que são cometidas há muito tempo. A sociedade brasileira evoluiu muito e não aceita mais o desrespeito ao direito de propriedade. Se houver terra improdutiva e ela seguir o procedimento do INCRA, de avaliação, de constatação de que ela é improdutiva e o governo fizer o assentamento, terá feito dentro da lei. Mas não pode nem o MST, nem a Via Campesina, nem a Frente Nacional de Luta, nem o MTST, nem ninguém pode arrogar para si próprio o direito de decidir, né, fazer uma reforma agrária, uma distribuição de propriedade, invasão de propriedade. Isso é coisa lá de Cuba, de Venezuela. O Brasil não. O Brasil é um país capitalista, que respeita e deve respeitar o direito de propriedade. Se houver realmente uma maneira de fazê-lo de acordo com a lei e houver mérito, o governo pode fazer. Ele foi votado para isso, tem recursos para fazer. O que não pode é permitir que um grupo se arvore no direito de fazer isso à margem da lei. Aí é que não pode. E é justamente isso que vai ser investigado durante a CPI. Essa CPI tem muita coisa para mostrar. A sociedade brasileira, como eu já disse aqui, quer saber quem organizou, quem está financiando, quem está por trás disso. E tem um detalhe importante para eu dizer aqui para o Ivan, meu colega. A Suzano fez o L. A Suzano apoiou o Lula nessa eleição. Não foi o Ricardo Salles, você está enganado. A Suzano foi para o lado do Lula. Aliás, o presidente da Suzano, Walter Schalka, deu dinheiro para a Tabata, não para mim. Então, se há alguém que tem que ir lá defender a Suzano, são eles. Eu não tenho nada a ver com isso. O que nós estamos fazendo na CPI é demonstrar coisas que são nitidamente erradas. Se houver coisas positivas para mostrar, e hoje foi discutido com deputados do governo, do PT, tivemos essa conversa hoje, se tiver coisas positivas para mostrar, da produção, de assentamentos que deram certo, pode mostrar. Acho que é até correto para a gente ter vários pontos de vista e um equilíbrio neste relatório da CPI. Agora, dizer que as invasões, que a depredação de propriedade, que aquelas invasões todas, inclusive na sede da Embrapa, empresa pública, não é crime, não tem cabimento. Muito bem, só para esclarecimento para o nosso telespectador, José Rainha Júnior foi do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra na década de 90. Desde 2007 ele não participa mais do MST, ainda uma liderança agrária através de outro movimento, mas não participa mais do MST. Deputado Ivan Valente, eu preciso fazer um intervalo e já faz tempo que eu preciso fazer esse intervalo. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, que é:
há uma tentativa de criminalizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra definitivamente? E aí a gente volta daqui a pouquinho, com 30 segundos, para cada um responder a essa pergunta. Por favor, fiquem aí com a gente só um minutinho, tá? Estamos de volta com o grande debate. A gente tinha uma conversa aqui sobre a CPI do MST com os deputados Ricardo Salles e Ivan Valente. Deputado Ricardo Salles, muito rapidamente, para a gente também ter a oportunidade de ouvir o deputado Ivan Valente, a direção do MST criticou a CPI instalada na Câmara, dizendo que é uma tentativa de criminalizar os sem terra e pressionar o governo Lula. Eu pergunto, essa comissão pode criminalizar ações do MST na prática? Veja, nós não queremos criminalizar o MST. O MST pode ter as bandeiras que quiser. Agora, aqueles dentro do movimento, tanto do MST, da Via Campesina, da Frente Nacional de Luta, quaisquer outros, que cometam crimes, esses sim precisam ser responsabilizados. Como eu dizia há pouco aqui, hoje cedo tivemos uma reunião com os deputados do governo, do PT, e eu reafirmei isso que eu estou dizendo aqui. Não há uma vontade de criminalizar o MST como um grupo, até porque o MST não tem sequer CNPJ. O que nós queremos é identificar pessoas físicas que, sob a bandeira de quaisquer dessas entidades, quaisquer desses grupos, estejam cometendo crimes em qualquer território do Brasil. Muito bem, deputado Ivan Valente, o senhor acha que a CPI é uma forma de criminalizar o MST? A oposição encontrou essa maneira, na sua opinião? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, é criminalizar qualquer movimento social. Inclusive, porque a CPI, que apareceu para todos na ementa, ela vai falar do MST. E agora eu vejo entrevistas do próprio Salles falando que vai abarcar propriedade privada no geral. Que foco é esse? Ele quer fazer palanque político da Prefeitura de São Paulo? Ele não tocou nesse assunto, mas eu vou tocar. Entende? Para colocar o MTST também, entende? Na roda, para vir depor sobre luta pela moradia, não tem nada a ver. Entende? Claro que é criminalizar movimentos sociais e isso tudo. Aliás, eu acho que criminalizar é tão grande essa vontade que esses que participam da CPI começaram a atacar ministros do governo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, porque eles foram na feira agrária do MST em São Paulo, que é um acontecimento para 300 mil pessoas de produção de produtos sem agrotóxicos e etc. Ele não pode participar, não pode ir lá, entende? O Stedley não pode viajar para a China, só quem? Os sojeiros podem, os exportadores de milho podem, de carne podem, agora o movimento social não pode viajar. Isso é criminalização, gente, isso é absurdo, né? E eu até queria dizer mais, eu acho que, olha, nós devíamos ver o seguinte, quem praticou crimes mesmo, Salles, me perdoe, desde aquela maldita reunião do dia 21 de abril, da boiada, entende? Da boiada, a partir dali a gente viu o seguinte, você é réu em várias questões relativas à APA do Tietê em São Paulo, relativas à questão da exportação de madeira ilegal. E eu quero até erguer uma estátua ao delegado federal que foi afastado pelo Bolsonaro, que é o Alexandre Saraiva. E queria perguntar ao Salles o seguinte, afinal de contas, por que você saiu do governo Bolsonaro se você é tão íntimo do Bolsonaro e ele te apoiou, inclusive para deputado e etc. Mas por que você saiu do governo? Deputado Porque estava queimando o filme do governo. Deputado Ivan Valente, eu agradeço demais a sua participação. Deputado Ricardo Salles, eu vou lhe fazer um único pedido. Eu vou lhe dar uns segundos de resposta por essas provocações, inclusive do deputado Ivan Valente, mas, por favor, prometa para mim que não vai provocar o deputado Ivan Valente de volta, porque eu tenho que seguir aqui com o meu jornal. Por favor. Vai, deputado. Um bom debate. Não vou provocar nada. Ele está no papel dele. Essa narrativa é repetida, exaustão. O fato é que eu, com a minha história que ele está tentando deturpar aqui, fiz 640 mil votos. No mesmo colégio eleitoral que o Ivan fez menos votos do que eu. Aliás, muito menos. Portanto,
eu tenho o apoio da sociedade muito maior do que o dele. Isso responde por si só, não preciso nem responder essas bobagens. Só para dizer que na outra eleição você só teve 38 mil votos. Mas nessa eu tive 640, bem mais que você, 3 vezes mais que a Marina. Eleitorais não se discute. Eita, que dupla boa, hein, para a gente debater. Muito obrigada. Eu agradeço aos deputados Ricardo Salles e Ivan Valente, os dois, ambos, eu conheço esse estúdio aí, ambos deputados de São Paulo, e os dois estão no estúdio de Brasília. Espero que vocês tomem um café agora, no final desse debate. Muito obrigada, eu agradeço mais uma vez aqui pelo grande debate e sigo com os meus convidados que já estavam aqui comigo no debate.